Lula e o longo retorno. No dia 20 de novembro de 1695, Zumbi foi morto e sua cabeça exposta à execração pública. Na data, o quilombo de Palmares já havia sido totalmente destruído pelo bandeirante Domingos Jorge Velho. Com isso, o longo caminho de volta às senzalas percorreria quase 200 anos de escravidão. Zumbi era o homem que povoava o imaginário dos escravizados e assombrava os senhores de engenho. Liderava o quilombo dos Palmares e representava a esperança de milhares de negras e negros acorrentados no Brasil colônia. Acusado pela ordem de subversão e pela oligarquia nativa de despótico escravista, Zumbi resistiu na luta pela liberdade. Certamente não era perfeito, nem infalível, era humano, afinal. Mas Zumbi não era só Zumbi. Seu nome transcendia a própria existência física e se ligava ao sentido de esperança para tantas vidas amortecidas pelo cotidiano de violência e a ausência de futuro. Zumbi era a presença real da resistência contra a indigna condição da vida sob grilhões e chibatas. A luta não terminou ali, por certo, mas quando o Império de Portugal, com a colaboração dos senhores brancos locais, proclamou a vitória e restabeleceu seu domínio absoluto sobre as terras brasileiras, a sorte de milhares de escravizados estava lançada. Era preciso matar Zumbi para restabelecer a ordem do colonizador. Lula não é só Lula. Seu nome se liga à ideia de resistência popular, a esquerda democrática e libertária contra a ditadura, a luta pelos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, ao tempo em que foi possível mudar o rumo das coisas e imaginar um destino melhor para o Brasil profundo e esquecido, secularmente governado por uma elite conservadora e predatória. Tempo no qual mais de 30 milhões de brasileiros e brasileiras deixaram para trás uma história de fome, miséria e exploração e passaram a trabalhar, comer, morar, estudar, consultar. De coisas aparentemente simples como os dentes novos no país dos desdentados, até fazer o Brasil deixar de ser um devedor mundial. Evidentemente, Lula não é um messias, nem infalível, nem perfeito. É humano, afinal. Na exceção do domínio colonial, Zumbi, acusado de especialmente ter audácia de enfrentar o império contra a escravidão, não teve direito sequer a um julgamento fraudado. Na exceção do golpe, Lula terá direito apenas a um teatro de aparências para sentenças já anunciadas, sem provas, sem vídeos, sem gravações, sem malas, sem escrúpulos. O que pretendem os que, com tamanha dedicação, querem atingir Lula com a colaboração dos suspeitos de sempre, senão dobrar a espinha moral e o próprio significado histórico de uma liderança popular do nosso tempo? Não são poucos os que se oferecem ao papel do bandeirante Domingos.
É preciso destruir Lula para restaurar a ordem, proclamam, sem revelar que defendem a ordem dos mercados e dos privilégios dos de cima. Se finalmente um dia Lula for destruído pela moderna oligarquia capitalista brasileira, associada aos interesses internacionais inconfessos, restará saber como será o longo retorno da gente pobre, negra e excluída deste país. Certamente um percurso mais sombrio e violento que já se revela no pouco mais de um ano do golpe de 2016, nos direitos perdidos, no patrimônio vendido, nas riquezas entregues, nas matas rasgadas, nas reservas invadidas, na intolerância latente, na corrupção autorizada. Lula não é só Lula, e o Brasil não será melhor sem ele. Nem será melhor se novamente virar as costas para sua gente e se a democracia for tutelada. Se no longo retorno esquecermos que é possível construir um outro futuro. Os trabalhadores dizem que podem fazer 100 dias de greve, 400 dias de greve, que eles vão até o fim, pois eu vou testá-los em 1980. E fizemos a maior greve da nossa história. A maior greve. 41 dias de greve, com 17 dias de greve eu fui preso, e os trabalhadores começaram, depois de alguns dias, furar a greve. E nós, então, eu sei que o Tuma, eu sei que o doutor Almir, eu sei que o doutor Vilela ia dentro da cadeia e falava assim para mim: ô Lula, você tem que acabar com a greve, você precisa dar um conselho para acabar com a greve. E eu dizia: eu não vou acabar com a greve. Os trabalhadores vão decidir por conta própria. O dado concreto é que ninguém aguentou 41 dias. Porque na prática o companheiro tinha que pagar leite, tinha que pagar a conta de luz, tinha que pagar gás, a mulher passou a cobra dele, o dinheiro do pão, ele então começou a sofrer pressão, não aguentou. Mas é engraçado porque na derrota a gente ganhou muito mais sem ganhar economicamente do que quando a gente ganhou economicamente. Significa que não é dinheiro que resolve o problema de uma greve. Não é 5%, não é 10%. É o que está embutido de teoria política, de conhecimento político e de tese política numa greve. Agora, nós estamos quase que na mesma situação. Quase que na mesma situação. Eu estou sendo processado e eu tenho dito claramente: o processo do meu apartamento. Eu sou o único ser humano que estou processado por um apartamento que não é meu. E eles sabem que o Globo mentiu quando disse que era meu. A Polícia Federal da Lava Jato, quando fez o inquérito, mentiu que era meu. O Ministério Público, quando fez a acusação, mentiu dizendo que era meu. E eu pensei que o Moro ia resolver e ele mentiu dizendo que era meu. E me condenou a 9 anos de cadeia. É por isso que eu sou um cidadão indignado, porque eu já fiz muita coisa com os meus 72 anos, mas eu não os perdoo por ter passado para a sociedade a ideia de que eu sou um ladrão. Deram a primazia dos bandidos fazer um pichuleco pelo Brasil inteiro. Deram a primazia dos bandidos chamar a gente de petralha. Deram a primazia de criar quase que um clima de guerra, negando a política nesse país. E eu digo todo dia, nenhum deles tem coragem ou dorme
com a consciência tranquila da honestidade e da inocência que eu duro. Nenhum deles. Eu não estou acima da justiça. Se eu não acreditasse na justiça, eu não tinha feito um partido político. Eu tinha proposto uma revolução nesse país. Mas eu acredito na justiça, numa justiça justa, numa justiça que vota um processo baseado nos autos do processo, baseado nas informações das acusações, das defesas, na prova concreta que tem a arma do crime. O que eu não posso admitir é um procurador que fez um PowerPoint e foi para a televisão dizer que o PT é uma organização criminosa que nasceu para roubar o Brasil e que o Lula, por ser a figura mais importante desse partido, o Lula é o chefe. E, portanto, se o Lula é o chefe, diz o procurador, eu não preciso de provas, eu tenho convicção. Eu quero que ele guarde a convicção dele para os comparsas deles, para os asseclas deles, e não para mim. Não para mim. Certamente um ladrão não estaria exigindo prova. Estaria de rabo preso, com a boca fechada, torcendo para a imprensa não falar o nome dele. Eu tenho mais de 70 horas de jornal nacional me triturando. Eu tenho mais de 70 capas de revistas me atacando. Eu tenho mais de milhares de páginas de jornais e matérias me atacando. Eu tenho mais a Record me atacando. Eu tenho mais a Bandeirante me atacando. Eu tenho mais a rádio do interior, a rádio de outros estados. E o que eles não se dão conta é que quanto mais eles me atacam, mais cresce a minha relação com o povo brasileiro. Eu não tenho medo deles. Eu até já falei que gostaria de fazer um debate com o Moro sobre a denúncia que ele fez contra mim. Eu gostaria que ele me mostrasse alguma coisa de prova. Eu já desafiei os juízes do TRF4 que eles fossem para um debate na Universidade